Graça e paz, irmãos, pela bondade do Senhor, nesta noite de terça-feira, dia 19 de maio, estamos começando a nossa Semana da Família. Mesmo em meio a tantas limitações, eu louvo o nome dEle, porque Ele nos permite, no aconchego de nossos lares, recebermos mensagens assim voltadas para o nosso cotidiano familiar. Agradeço a Deus pelo empenho do nosso irmão Gessé, líder do Ministério da Família de nossa igreja, que correu atrás, que não permitiu que ficássemos sem essas ministrações. E agradeço a Deus também pela vida da nossa irmã Tânia Roth, que aceitou o desafio de gravar a mensagem, e foi difícil para ela, e tem sido difícil para a gente também, viu, Tânia? Mas a gente vai aprendendo a cada dia. E eu agradeço a Deus pelo empenho da nossa irmã, agradeço a Deus pela vida do pastor Anselmo, esposo da Tânia, pelo ministério que eles têm desempenhado ali na igreja Aprisco, no centro da nossa cidade, São Pedro da Aldeia. Eu quero assim mandar um abraço para todos os irmãos do Aprisco, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os faça crescer nele a cada dia, para a glória e honra do seu nome. Quero começar o nosso culto fazendo a leitura do Salmo 30. Salmo 30, verso 4, verso 5. Nós temos aqui um mandamento e um convite. Ao mesmo tempo que é um convite, é um mandamento. Mas por uma questão de perspectiva, eu quero encarar como um convite. É o convite do salmista. Salmo 30, verso 4, verso 5. A palavra de Deus assim nos diz: Salmodiai o Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor nos convida aqui, através da palavra dele, o salmista, a salmodiarmos a Ele. O que isso significa? Ele nos convida a nos alegrarmos na presença dele, a cantarmos louvores, a cantarmos hinos. Alegre-se no Senhor. Mas talvez você possa me dizer assim: mas pastor, está difícil, as provas são muito grandes. O salmista diz aqui para a gente que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo vai passar, viu? Tudo vai passar. O favor de Deus dura a vida inteira. Então tenha isso na mente, que o tempo da dificuldade vai passar. Alegre-se nele. Esteja aberta, minha irmã. Abra o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Vamos orar? Vamos orar pelos nossos lares. Vamos orar pela vida da nossa irmã Tânia. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale com poder e graça a cada um de nós. Boa noite, irmãos. Aqui é Gessé Inéia, líder do Ministério de Família da Igreja. Irei fazer das palavras de Paulo em Filipenses 4:1 as nossas palavras. Meus queridos irmãos, sentimos muitas saudades de vocês. Vocês nos fazem muito felizes e nos orgulhamos muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Estamos iniciando a Semana da Família, realizada pelo Ministério de Família da Igreja. Contamos com o apoio de vocês durante esta semana. Vamos fazer uma oração. Pai querido, queremos agradecer por esta oportunidade de podermos estar iniciando esta Semana da Família. Queremos te pedir pela vida de nossa irmã Tânia, que trará aos nossos corações a tua palavra, que tu a use poderosamente e fale a nós não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir.
Pedimos por todos os que nos ouvem e vai nos tratando nesses dias que temos vivido. Ouve, ó Pai, a nossa oração, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor sobre nós. Nós queremos te louvar porque temos visto o cuidado do Senhor com cada um de nós a cada dia. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem guardado as nossas famílias. Muito obrigado, porque mesmo em meio às lutas e às adversidades, temos sentido a boa mão do Senhor sobre nós, Pai. Louvado seja o teu nome. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de termos essa semana, onde seremos ministrados com mensagens específicas, falando sobre a família, sobre o que o Senhor requer de nós como família. E nós queremos rogar ao Senhor, que o Senhor abençoe as nossas famílias, Senhor. Que cada um possa ter o coração, a mente disposta a aprender, e não somente aprender, mas colocar em prática aquilo que o Senhor nos tem ensinado, para que possamos ver mudanças dentro dos nossos lares, para que possamos ser orientados por aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, de maneira muito especial, eu quero entregar a vida da tua serva Tânia. Quero te louvar pela vida dela, quero te louvar, ó Deus, porque ela tem sido usada por ti como instrumento em tuas mãos. E eu quero rogar, Senhor, que a palavra nos lábios da tua serva, que a palavra do Senhor nos lábios da tua serva possa alcançar os nossos corações e possa trazer despertamento àqueles que precisam ser despertados, possa edificar, possa nos alegrar, possa, ó Deus, nos confrontar de maneira que tomemos novas decisões diante de Ti. Senhor, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Ó Deus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para recebermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos falar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A graça e a paz para a amada igreja de Campo Redondo. Gostaria de deixar aqui o meu abraço. Eu me chamo Thais Azevedo e o meu esposo Renan. Eu que fui convidada através do meu tio Gessé e da sua família para estar participando e assim passando um pouquinho dos louvores, momento de comunhão nesses dias tão difíceis a qual estamos vivendo. Eu gostaria de deixar para a meditação da igreja o Salmo de número 127. Vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E a palavra de Deus, ela ainda nos garante que o Senhor, ele dá o alimento às aves dos céus, ele provê aos lírios dos campos. E assim é o nosso Deus, que nos guarda dia após dia e que tem nos dado a provisão. Adore a Ele conosco. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam.
veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã. Salmos e Hinos 624. Quão felizes nos correm os dias, quão depressa se esvai nossa dor. Ó benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados e repletos de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Bem tranquilos no pão que fruímos, temos bênçãos do nosso labor. E em nossa alma cantamos, sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se nos entra na casa a pobreza e a sentimos também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Se a ferir com cruel insistência nos visitam doenças e dor, mesmo assim bênçãos vêm com frequência, quando reina no lar doce amor. Amém. Graça e paz, tudo bom, gente? Que bom poder participar com vocês. Para mim é muito bom poder participar com vocês desse mês da família. Que Deus abençoe a todos, que Deus os enche de graça e de sabedoria. Conto com a tua intercessão para que a gente possa andar alinhados com o Espírito durante a meditação dessa palavra. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 118. Nós vamos ler o versículo 24. Na verdade, a gente vai pensar um pouquinho sobre alguns salmos.
O que Deus colocou no meu coração foi a beleza do dia a dia. Então nós vamos salmodiar a beleza do dia a dia. A gente vai usar 4 textos, na verdade. Para iniciar, será o Salmo 118, verso 24. É muito conhecido. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia. Quando eu era pequena, eu estava lembrando isso hoje, que minha mãe mandava a gente na mercearia que tinha na esquina, e eu reparei que lá tinha um quadrinho escrito assim, fiado só amanhã. E lá tinha um docinho de leite que eu amava, né? Amava. E eu pensava assim, amanhã eu volto aí, porque amanhã eu vou aproveitar para ganhar então, para ganhar sem pagar nada esse docinho de leite. E no dia seguinte, qual não era minha surpresa ao chegar lá e encontrar o quadrinho me esperando, fiado só amanhã. De modo que demorou um tempinho, mas eu percebi que esse amanhã era um tempo que não me pertencia. Ou eu tinha dinheiro para comprar no hoje, ou eu ia ficar sem meu docinho de leite mesmo. Este é o dia. Sabe, a gente tem desfrutado. Embora passando num deserto, temos bebido, temos sido alimentados por mananciais. Deus tem nos proporcionado momentos em família, muito mais do que a gente tinha no nosso cotidiano antigo, né? Já estamos 2 meses nesse regime aí, coronavírus, e a gente tem andado muito mais juntinho. Aqui em casa a gente é beça e a gente fica sempre bem juntinho com essa questão que está imposta a todos nós, não é? E aí a gente fica assim esperando passar, esperando acabar, esperando liberar. Mas esse é o dia que o Senhor nos fez. Nós precisamos aprender a viver o dia que nós temos. E olha, esse é um presente tamanho família. Esse é um presente para todos nós aproveitarmos. Quando alguma coisa acontece lá fora, sabe? Alguém pode achar até coincidência, mas nós conhecemos a palavra e a palavra diz que todas as coisas, juntamente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Várias coisas a gente poderia abordar aqui com relação a isso, da visão escatológica, dispensacionalista, mas vamos olhar só para a família. Que tempo precioso, que tempo aproveitável, que tempo bom para nós estarmos juntos. Esse é o dia que nos fez o Senhor, esse presentão para nós e para nossa família. Aproveita esse dia. Aproveita no tempo que você tiver, sabe? Não sei, vai estar a gente ouvindo aí, vai ter gente, criança, adolescente, adultos ouvindo isso, né? E às vezes a gente pensa, puxa, se fosse naquele tempo eu estaria fazendo isso. Ah, se eu tivesse tal idade eu estaria fazendo aquilo. E a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender que este é o dia. No meu caso, o meu dia é hoje, com 48 anos. É esse o meu dia. Quando eu tinha 20, quando eu tinha 15, quando eu tinha 30, já passou. Hoje, esse dia, eu tenho 48, eu preciso aproveitar agora. Se você tem filho pequeno, aproveita com seus filhos pequenos. Se você tem o seu papai e sua mamãe para cuidar, eles já precisam da sua ajuda, aproveita esse tempo. Se você está casado de pouco, se você ainda está planejando sua vida, se você está noiva, é esse o dia. Não fica aguardando acabar essa quarentena, aguardando acabar a faculdade, aguardando acabar, a gente fica aguardando fiado só amanhã e você vai deixar de viver este que é o dia, não é? Uma vez eu me lembro que eu chegando em casa, as crianças ainda eram crianças de fato, porque agora eu chamo de crianças, mas não tem mais ninguém criança aqui em casa, né? E era um sábado, eu me lembro que eu tinha saído para resolver algumas coisas, deixei eles dormindo ainda, e quando eu cheguei em casa, não sei de onde apareceu aquela palavra, que eu não costumava assistir muito televisão nesse momento, e tinha poucos programas aproveitáveis, mas nesse dia tinha uma mulher pregando, não faço ideia de quem era. E eu peguei esse trechinho, ela dizendo assim, poxa,
Você cria maior caso por causa de um chinelo que está na porta da sala. Você cria maior caso por causa de uma toalha que ele ainda não sabe deixar no lugar, ou de uma gaveta desorganizada. Você precisa realmente educar, mas será que precisa desse problema todo? Será que isso não é um excesso? Seus filhos vão crescer. Daqui a alguns anos você vai ter saudade do chinelo na porta. Você vai ter saudade da toalha fora do lugar. Você vai ter saudade da gaveta bagunçada e não vai ter mais ninguém para você resolver isso, não é? Aproveita os seus filhos e para de criar picuinha. Puxa, aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha, né? Aí daqui a pouco desce a minha filha mais velha, desce pela escada, assustada com o silêncio. Eu não acordei ninguém, deixei todo mundo dormir e ela desceu meio assim, mãe? Aí eu falei, o que foi? Você me deixou dormir até essa hora? Não veio me acordar? Aí eu falei, agradeça uma irmã que estava pregando aí, hein? E aí ela começou a rir, isso virou uma piada aqui em casa, né? Quem é essa irmã, essa abençoada? Isso foi um anjo, Deus que mandou. Até hoje eu não faço ideia de quem era a pessoa, não lembro nem da fisionomia mais. Mas eu tenho certeza que quem falou comigo naquele dia foi o Senhor. Eu tenho 3 filhos. Já pensou quantas coisas fora do lugar? Quantos chinelos? Quantas toalhas? Mas esse é o dia que o Senhor nos fez. Vamos corrigir algumas coisas para as mães? Vai ficar isso aí bem claro, né? A gente vai falar a vida inteira, sem aparente resultado. Mas desgastar, perder tempo, deixar de aproveitar o dia que temos, por causa de uma coisa que ficou fora de lugar, por causa de um detalhe que não foi resolvido, puxa, será que é essa forma de aproveitar o dia que o Senhor nos fez? Ele fez para nós. Qual o uso que a gente faz do nosso dia? Se a gente estivesse falando aqui de um dia de Natal, de um dia de aniversário de casamento, de um dia, sei lá, da maternidade de alguém, a gente sabe que são dias especiais, mas eu quero te trazer uma reflexão acerca da beleza do dia a dia, do cotidiano, sabe? Do arroz com feijão, da segunda, da terça, da quarta, de qualquer semana, de qualquer tempo. Esse é o dia. Alegre-se, regozije-se nele, tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho no livro de Salmos? Agora eu queria que você abrisse no Salmo 145, nós vamos ler o verso 2. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Aleluia! Cada dia te bendirei. Existem dias que são um pouco mais difíceis do que outros, né? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje e esteja sentindo a falta de alguém que você queria muito que estivesse perto. Talvez você esteja ouvindo essa palavra hoje e esteja passando por um momento de enfermidade, desemprego ou qualquer outro tipo de dificuldade. Ah, como são difíceis esses dias, né, amado? Só quem passa sabe. É tão importante a experiência de passar por esses dias que o próprio Filho de Deus tornou-se homem, andou por essa terra, experimentou. O autor de Hebreus vai falar que nós não temos um sumo sacerdote que não saiba quais são as nossas dores, como é, porque ele sentiu na pele e ele passou por muito mais do que qualquer ser humano poderia ter passado. No pouco tempo de vida dele, ele passou por todas as experiências ruins, negativas, pesadas, marcantes que um ser humano poderia passar. Nesses dias, é muito importante a gente se lembrar de salmodiar a beleza do dia a dia. Porque dias difíceis assim, a gente tem tendência de pensar, por que eu estou passando? Na verdade, todos passamos. Uns mais, outros menos, uns antes, outros depois, mas todos nós passamos. A questão é como a gente vai encarar esses dias. Os dias difíceis, os dias maus, os dias mais pesados, mais puxados. Como é que eu encaro isso? O salmista deixa pra gente aqui uma dica super importante, né? Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome. Como cai bem num dia cinzento louvar o nome do Senhor?
Como faz diferença bendizer o nome do Senhor naquele dia que está tenebroso. As nuvens se dissipam, aleluia. Você já reparou que mesmo que aqui que a gente tem esse tempo abençoado, com esse ventinho gostoso, né? A gente pode estar com aquele céu enegrecido. Se vier uma brisa, um ventinho, as nuvens se deslocam e você vê o sol tá lá. O sol continua lá. Atrás das nuvens o sol está sempre brilhando. Glória a Deus. Cada dia louvarei e bendirei o teu nome. Mesmo nos dias ruins, onde você escolheria passar por ele de outra forma. Mas há coisas que nós não podemos escolher. Há coisas que nós simplesmente vamos passar. E há um outro segredinho por trás disso, que é o aprendizado. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas é certo que o sofrimento, a escola da dor, ela nos ajuda a crescer. Ela nos ensina muita coisa. Ela nos torna mais resilientes, mais resistentes. Então, ninguém vai passar por essa terra sem experimentar a escola da dor. Nesse dia, escolha louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia! Vamos caminhar mais um pouquinho? Eu tenho um outro salmo aqui que encheu meu coração. É o Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Todos os textos que eu peguei são textos muito conhecidos, né? Já que uma leitura grandona iria ficar mais difícil por a gente não estar fazendo isso juntos. Mas esse salmo aqui talvez seja um dos mais conhecidos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Primeiro eu queria falar que são os nossos dias que nós temos que contar, né? Os nossos dias. E que contar, eu sempre pensei no sentido numeral. Contar os dias para que alcancemos corações sábios. Mas meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe um outro entendimento. Contar no sentido de disseminar, no sentido de passar adiante. Contar a alguém sobre os nossos dias, né? E é nesse significado que eu queria falar mais com você, né? Sobre contar os nossos dias e não os dos outros, viver os nossos, ter as nossas próprias experiências, está tudo dentro disso, né? Vivenciar a nossa história. Antes de qualquer outra coisa, eu quero te falar que você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa aceitar a tua história, a história da tua família. A gente vive num tempo em que genealogia não quer dizer nada, mas na Bíblia ela quer dizer tudo. Havia uma preocupação em se lembrar quem era o pai, quem era o avô, quem era o bisavô e por assim até chegar o mais longe possível. Genealogia é coisa séria. A família é uma coisa muito importante. Então, antes de qualquer outra coisa, sabe? Você precisa conhecer os seus dias. Você precisa conhecer os seus dias. E quando a gente fala em meus dias, eu penso do dia que eu nasci para lá. Não. Na verdade, antes, o salmista fala em outro trecho que quando ele era uma substância informe, Deus já conhecia todos os seus dias. Então, a vida intrauterina já está contando. Já está contando. Já são dias meus. Mas se a gente voltar um pouquinho mais, vamos pensar. Essa vida intrauterina, ela só existe por causa dos dias da minha mãe. Que só existiram por causa dos dias da mãe dela. E assim sucessivamente. Então, na verdade, os nossos dias, quando Moisés escreve isso aqui, ele está falando de toda uma trajetória da nação de Israel. E não apenas da vida dele. A história de cada um de nós, ela é muito maior do que esse tempo de vida breve que nós passamos aqui. Ele
implica em conhecer toda essa trajetória e fazer as pazes com a nossa história. Ninguém caiu de paraquedas nessa terra, ninguém veio de um galho. Nós temos uma genealogia. E às vezes, querido, nós perdemos tanto tempo, né? Como falamos nos versos anteriores, se degladiando com o meu pai, que não foi o cara mais legal do mundo, com a minha mãe, que deixou um monte de furos, com a minha avó, que não me deixou herança lá no sítio dela, e eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Sabe para onde que isso leva a gente? Lugar nenhum, ou para andar para trás. Nós nunca avançaremos se não fizermos as pazes com a nossa história, com os nossos dias. Todos os dias que vieram antes de nós também são nossos dias. Nós precisamos fazer as pazes com a nossa história e entender como um todo. Eu sou um prolongamento dessa história do meu pai e da minha mãe. Os meus filhos são um prolongamento. Claro que eu respondo pelo meu tempo de vida, eu não posso responder pelo tempo de vida deles, né? Do tempo em que eles foram aí os protagonistas. Agora é a minha vez, eu respondo por mim. Mas é muito importante que eu faça as pazes com a minha história. Eu me aceite enquanto filho de pobre, eu me aceite enquanto negra, eu me aceite enquanto qualquer coisa, sabe? Com uma senhora já, uma coroa. Eu preciso me aceitar os meus dias. Ensina-me a contar, a considerar, a reproduzir, a passar adiante os meus dias de forma que eu alcance corações sábios. Eu estava lembrando de uma história que aconteceu comigo, né? Essa coisa de você viver a sua própria história e não a dos outros, me fez lembrar, há muitos anos, as crianças também eram pequenas ainda, e aí eu encontrei com uma amiga, e aí essa amiga falou assim para mim, eu fui na casa dela e eu vi que o móvel de quarto dela já estava todo trocado, sendo que ela tinha muito menos tempo de casada do que eu. E aí eu falei assim, puxa, que legal, redecorou e tal. Ela falou assim, menina, eu peguei, essa cama estava muito velha e o fulano não ia trocar mesmo. Então, sabe o que eu fiz? Eu subi na cama, pulei até a cama quebrar. Quando ele chegou, a cama estava quebrada e aí ele falou, vamos ter que comprar uma nova. E aí foi assim que o quarto todo foi reformado. Eu falei, tá, então eu já sei como é que eu faço lá em casa. Por quê? Na minha casa tinha um sofá desde a época do casamento. Bom, se você é pobre de maré de si como eu, você deve entender bem o que eu vou te falar. A gente se casou, não tínhamos nada, né? Economizamos ao máximo, conseguimos comprar um sofazinho da promoção. Esse sofá resistiu bravamente aí uns 8 anos, mas aí ele rasgou todo nas costuras. A cada filho rasgava um pouco mais, né? E então, naquele momento, meu sofá já estava todo rasgado nas costuras. E aí eu forrava um cobertor, forrava uma colcha, forrava um lençol. Ia forrando, né? Fazendo as camadas ali e tal. De vez em quando sumia um brinquedo de uma criança, eu tirava aqueles panos todos, quando eu ia ver, tava tudo lá, né? Eu brincava que qualquer dia eu ia achar um parente perdido lá dentro daquelas costuras do sofá. Mas eu falei assim, poxa vida, me deu uma ideia boa, hein? Eu vou fazer isso lá em casa. Eu vou jogar esse sofá fora, porque ele tá todo rasgado, não serve mais para nada. Peguei o sofá e botei do lado de fora da casa. Quando meu marido chegou do trabalho, ele encontrou o sofá lá fora. Não falou nada, entrou normal. Não falou nada. Eu pensei, ele vai fazer igual o marido da outra, né? Ela falou assim, o sofá tá rasgado, vamos ter que comprar outro. Ele virou para mim e falou assim, se você jogou o sofá fora, é sinal que você prefere ficar sem. Eu não tenho dinheiro para comprar outro, nós vamos ficar sem sofá algum. Eu falei, não acredito num negócio desse, ele não vai ter coragem. Pior que teve. Nós ficamos 6 meses sem sofá. E a minha casa era bem grande, né? Então, quando a gente descia a escada, eu chamava um filho, né, qualquer, Fernando, Fernando, Fernando. Fazia aquele eco, né? Felipe, 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 Isabela, Bela, Bela.
E os dias iam passando, amados, e nada de sofá novo. E eu ficava pensando, meu Deus, por que que eu fui querer fazer o que os outros estavam fazendo? Por que que eu fui querer viver a experiência de outros? Por que que eu fui querer... Mas também não deu o braço a torcer, né? Com o passar dos dias, eu achei que eu fosse amolecendo ele. Amigos, ele não comprou o sofá. O tempo foi passando, o Natal foi se aproximando, e aí eu fiquei louca, porque uma tia minha bem fofinha ligou lá para casa e disse, minha querida sobrinha, eu vou passar o Natal com você. Eu abri a boca a chorar. Falei, não acredito, minha tia vai sentar no chão. Aí minha sogra entrou em ação, né? Só para encerrar a história. Minha sogra entrou em ação e falou, filho, não faça isso, compra o sofá para sua esposa. E ele foi lá e comprou o sofá, é o sofá que a gente tem até hoje, né? Já são 20 anos de sofá, mas o sofá tá dando conta do recado, não rasgou em lugar nenhum. Comprei um de almofada solta para não acontecer mais isso, né? Mas, amados, o que eu quero dizer com isso? Eu queria viver a história de outra pessoa. O marido é dela, o móvel de quarto era dela, a estratégia torta era dela. E eu quis pegar uma carona e viver os dias dela. Isso normalmente não dá certo, né? É tipo você pegar um remédio que te fez super bem e receitar para sua vizinha. Seu organismo é um, dela é outro. Você está com um sintoma parecido com o dela, não quer dizer que vocês tenham a mesma enfermidade. E a gente quer encaixar os outros na nossa história, ou a gente quer se encaixar na história dos outros. Duas coisas que não dá certo. Mas você pode orar como salmista nessa noite junto comigo e pedir ao Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu quero contar a minha história. Eu quero contar a minha experiência. Eu quero contar as coisas que aconteceram comigo, de maneira que eu alcance o coração sábio. Então, isso também é super importante. Contar coisas que nos façam mais sábios. Coisas que ajudem na nossa caminhada. Testemunho, pelo amor de Deus, né? Coisas difíceis todos nós temos para contar, mas se não tiver um final que glorifique o nome do Senhor, deixa para lá, amado. Vamos falar de coisas que, sabe, nos enlevam, coisas que nos melhoram, coisas que fazem bem, coisas que edificam. Pensa bem, que valor tem ficar contando derrotas, ficar contando coisas que não deram certo. Pior, às vezes nós contamos até nem são dos nossos dias, nós contamos dos dias dos outros. Isso não faz bem, né? E os nossos filhos, estão de olho, estão prestando atenção em tudo. É muito importante que eles nos vejam contando os nossos dias, contando a nossa história. Uma das coisas que as crianças aqui mais gostam é quando o pai fica contando as histórias de quando ele era criança, né? As artes e tal, que aquilo era um artista de primeira, mas eu era mais pacata, as minhas histórias são mais sem graça na infância, né? Mas as deles são o máximo, assim, eles acham que o pai é super-herói. Então, quando ele conta essas histórias dos seus dias, né, os filhos ficam assim empolgadíssimos. Mas nós contamos para eles também como nós começamos a namorar no Senhor. Contamos para eles como que nós conhecemos o Senhor. Contamos experiências de curas na vida deles quando eles eram bebês, as gravidez, como é que as coisas aconteceram. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Tudo isso no ambiente da família tem um propósito. E a gente vai caminhando para o final agora no Salmo 19, verso 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Esse salmo fecha toda essa construção de beleza do dia a dia, como uma trajetória. Você percebe? Um passo após o outro, um dia depois do outro. Um dia vai fazendo declaração a outro dia e uma noite a outra noite. E tudo isso mostrando sabedoria, mostrando conhecimento. Que coisa linda, mas imaginar que nós estamos construindo uma trajetória, nós estamos construindo uma história.
Eu amo quando a gente tem lá na igreja várias pessoas que a gente acompanhou, teve o privilégio de ver aceitando Jesus, sendo batizado, namorando, noivando, casando, sendo pai, sendo consagrado diácono, presbítero. Isso é extraordinário. Um dia declarando para o outro dia conhecimento. E a gente vai construindo essa história. Quando em família a gente constrói essa história na presença do Senhor, amado, fica muito difícil para Satanás entrar nesse negócio. Muito complicado, porque são experiências que vão sendo formadas, sabe? As memórias são arquivos que ficam para sempre. Então hoje, quando a gente fala de culto doméstico, as crianças podem falar, os daqui de casa, né? Creio que os seus também podem falar, poxa, era tão legal quando a gente fazia, quando a gente era pequeno e tal, eu fazia varalzinho com os versículos, o Salmo 23 eu ensinei eles dessa forma, o Pai Nosso eu ensinei eles dessa forma, né? A gente cantava muitos cânticos, Felipe pegava uma vassoura e fazia de guitarra, né? Outra batucava, e era muito assim espontâneo os cultos, mas eles não se esquecem. Um dia declarando ao outro dia conhecimento. E a gente vai construindo uma história. Quando isso acontece, amados, é em família. Porque o lugar mais interessante, o lugar mais apropriado para conhecimento do Senhor é dentro de casa. Então, filhos que crescem nessa construção também são edificados dessa forma, um dia após o outro, na beleza do dia a dia, vão conhecendo o Senhor. Isso é tremendo, né? Quando eu era pequena, o meu pai, ele fazia questão que eu fosse para a igreja, mesmo que eu não quisesse. E todas as vezes que eu conto meu testemunho, eu falo, gente, essa é a minha experiência, né? Cada um tem a sua. Eu não vou falar para você fazer isso, porque algumas pessoas acabam se revoltando por serem obrigadas a ir à igreja. Mas eu revi isso, sabe? E eu fiquei pensando que muitas vezes, amado, nós usamos assim de uma certa... Eu vou falar nós não, eu uso de uma certa hipocrisia, porque quando um filho meu estava sem vontade de comer, eu fazia ele comer assim mesmo. Quando um filho meu não queria ir para a escola, eu fazia ele ir assim mesmo. Quando um filho meu não queria tomar banho, eu fazia tomar assim mesmo. E aí a gente quer dar uma liberdade justo na coisa que é a mais importante. É lógico que eu estou falando de crianças pequenas. Eu estou falando de uma construção. Eu estou falando de mostrar dia após dia a importância de seguir ao Senhor. Eu estou falando de todos os dias construir esse testemunho dentro de casa, não é? Então, essa declaração, quando ela é coerente, isso não dificulta ninguém a servir ao Senhor, muito pelo contrário. Eu me lembro da mãe de John Wesley, Susana Wesley, requisitada pelo filho, ele disse, mãe, eu tô apavorada. Em outras palavras, tá? Tô falando nas minhas palavras. Mãe, eu tô apavorada porque as mães não sabem criar como você criou a gente. Escreve para mim umas dicas para eu poder ensinar as mulheres a criarem seus filhos. E uma das coisas que ela fala é o seguinte, nada vai adiantar se a pessoa não tiver desejo no seu coração de seguir o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não for regra de fé e prática para essas mães, isso não vai adiantar, porque tudo que eu criei, né, como diretrizes para trazer vocês ao altar do Senhor está baseado na palavra. Então, quando você vive uma vida dessa coerência, não tem como o filho se revoltar, não tem como o filho não querer o Senhor. Olha, querido, o Senhor me trouxe à memória, sabe, essa beleza do dia a dia, porque eu acho que ainda dá tempo. Que esse maio não seja mais um mês da família, que a história entra por aqui, sai por aqui, belos sermões, belas histórias, a Bíblia está repleta delas, personagens que falam coisas tremendas, que têm histórias lindas, que têm testemunho magnífico, mas que eu não aplico no meu coração. Papai, mamãe,
Viva a beleza do dia a dia. Você tem seus filhos em casa? Hoje eu oro para que o Senhor esteja tocando no seu coração e você decida aproveitar este dia que o Senhor tem dado para você. Se você tem um bebezinho e ela não deixa você dormir direito, mas você tem um tempo precioso que não vai se repetir. Se você tem um papai, uma mamãe idoso que você tem que cuidar, é um tempo precioso. Você não sabe quanto tempo mais você vai ter, não é? Mas pega as dicas do salmista hoje, 2 salmistas. Vamos salmodiar a beleza do dia a dia, vamos aproveitar este dia, vamos bendizer neste dia, vamos contar os nossos dias e vamos fazer de cada dia uma declaração coerente para o dia seguinte. Assim, a nossa família crescerá edificada na presença do Senhor, independente do que está passando no mundo, independente do momento da vida que você esteja, porque o nosso Deus é o Deus do ontem, do hoje e será eternamente. Que Deus abençoe a sua vida, querido, que Deus abençoe a sua vida, lindona, que a sua casa seja uma referência, a sua casa seja um ambiente que transmita a presença de Deus para todos, para os de casa, para os de fora, para a igreja. Vamos inundar a nossa cidade com a presença de Deus que vem da nossa casa, tá bom? Então, se você entendeu a palavra, eu vou deixar um deverzinho de casa para você. Seja grato, verbalize essa gratidão e sorria. Guardou? Seja grato. Ainda hoje, antes de dormir, eu quero que você pense em pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato ao Senhor. Que no seu dia a dia, à medida que a gente conversou aqui, você se lembrou que você tem e não estava nem dando conta. Verbalize isso. Ou seja, se você se lembra, por exemplo, que você é grato pela esposa que você tem, pelo marido, pelo pai, pelo filho, pelas coisas, enfim. Fale isso com essas pessoas. Se teu pai não está perto de você, ou seu filho não está perto de você, manda uma mensagem para ele ainda hoje e fala para ele: poxa, como eu sou grato a Deus pela sua vida. Como eu sou grato a Deus pelos dias que nós passamos juntos. Como eu sou grato a Deus pelo dia a dia em família. E por fim, sorria, tá? Porque alguém que aproveita a vida, alguém que é grato, alguém que entende isso como um presentão de Deus, sorrir mais, não é? Então fica aí essas dicas, esse dever de casa, na verdade, para todos nós. Um grande beijo, Deus abençoe a sua vida. As maravilhas
Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Estamos chegando ao final do nosso culto desta terça-feira, semana especial da família, e quero agradecer a você que tem aberto aí esta oportunidade para ministrarmos a palavra do Senhor em sua casa. Quero uma vez mais agradecer a nossa irmã Tânia por se deixar instrumentalizar pelo Senhor. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe, Tânia, mais e mais, e continue te usando. Você que fala com o coração, fala com a alma, eu louvo a Deus pelo ministério que o Senhor te tem concedido. Ela nos deixou alguns desafios, um dever de casa. Quero salientar o dever de casa que a Tânia deixou para todos nós, que nós devemos nos esforçar para sermos mais gratos ao Senhor, devemos verbalizar a gratidão e um sorriso. Tem alguém aí assistindo essa mensagem junto com você? Aproveite, olhe para essa pessoa, se porventura ela estiver aí ao seu lado, e dê um sorriso para ela, viu? E receba também um sorriso, porque o Senhor é Deus de coisas grandes, Ele está acima de todas as coisas. Quero lembrar vocês, estamos na Semana da Família, próxima quinta-feira, às 19h30, se o Senhor permitir, pastor Anderson, da Assembleia de Deus, estará conosco, juntamente com a nossa irmã Lau. E eu louvo a Deus também pela vida do pastor Anderson. Vamos estar orando por ele, orando pela família, orando pelo ministério desta igreja irmã, que é a Igreja Assembleia de Deus aqui do nosso bairro. Temos caminhado juntos ao longo de tantos anos, e louvamos a Deus por essa parceria que temos estabelecido aqui em nosso bairro, em nossa cidade. Louvado seja Deus. No domingo, nós teremos uma escola dominical especial. A nossa irmã Karina Maia, membro da Primeira Igreja Batista da Praia Linda, que é também diretora da Casa de Apoio Resgate Radical, ali no bairro da Praia Linda. É uma casa que existe há 6 anos e ela vai estar compartilhando conosco algumas situações do resgate de pessoas
em situação de risco, aqui em nossa cidade, em nossa região, e ela vai falar da relação do resgate dessas pessoas e as famílias. Então você não pode perder, viu? Você não pode perder, próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã aqui. E do domingo à noite, pastor Oswaldo Lopes, pastor da Igreja Congregacional de Ponte de Sor, lá em Portugal, ele vai estar nos trazendo a palavra e teremos também a renovação de votos matrimoniais. Será um momento para estarmos assim renovando a nossa aliança como casais diante do Senhor. Ok? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse banquete espiritual de hoje. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos fechar nossos olhos e levantar as nossas mãos e orar ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã Tânia. Ó Deus, que tem sido um instrumento vivo em Tuas mãos, na noite de hoje e em tantas outras ocasiões. Obrigado, Senhor, pelo ministério que o Senhor tem concedido à nossa irmã, ao pastor Anselmo. Obrigado pela Igreja Prisco, Senhor, em nossa cidade. Louvado seja o Teu nome. Senhor, ouvimos tantas verdades que falaram aos nossos corações. Aplica essas verdades ao nosso cotidiano, Senhor. Fortalece, Senhor, os nossos laços. Fortalece as nossas vidas, fortalece as nossas famílias. Senhor, nós não queremos ter apenas o conhecimento, mas nós queremos viver, ó Deus, essas verdades no nosso cotidiano. Nos ajude a experimentar essas verdades de uma maneira toda especial. Visita cada coração, visita cada irmão, cada irmã, visita cada pessoa que nos assiste, que a graça do Senhor seja sobre nós. Nós entregamos essa semana da família, entregamos, Senhor, a vida dos irmãos que estarão ministrando, ó Deus, nos próximos cultos, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, que o Senhor possa fortalecer também o ministério de cada um desses irmãos. Estenda a Tua mão e abençoa-nos, abençoa a nossa sociedade, abençoa as nossas autoridades, nesses dias difíceis de pandemia. Senhor, passa de nós esse cálice, em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, passa esse cálice de nós, tenha misericórdia e, ó Deus, permita que possamos aprender as lições que o Senhor deseja que aprendamos nesses dias de lutas. Ouve a nossa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Se o Senhor permitir, até quinta-feira. Grande abraço. Shalom Adonai.